há muita divergência sobre como os pastores, como as igrejas, elas devem agir nesse momento. Então nós queremos aproveitar essa oportunidade para a gente dar um testemunho aqui, e nós temos hoje um convidado especial, o Dr. Julimar, que é advogado. Ele estará sendo entrevistado aqui. Foi ele o responsável pelo protocolo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, protocolo de sanitariedade, que foi protocolado na Prefeitura Municipal de São Paulo. Protocolo esse que nós estamos obedecendo desde o mês de julho, né? Primeira semana de julho. Da segunda semana de março até o último domingo de junho, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realizou todos os seus cultos online, toda a sua programação online. A partir do momento que houve a possibilidade, nós voltamos a tratar presencialmente, obedecendo todo esse protocolo. Depois nós vamos falar sobre isso. Eu quero fazer algumas colocações aqui, introdutórias hoje, por ser um programa especial. Primeiro eu quero fincar aqui um princípio, que é um princípio bíblico, e que é um princípio também da Reforma Protestante. Certa vez, um grupo de fariseus, escribas e fariseus, eles procuraram a Jesus, e eles perguntaram para Jesus se era lícito pagar tributo a César. Era uma armadilha para pegar Jesus. Está lá registrado em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 18. Né? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta esfinge e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando, foram-se. Aqui está estabelecido um princípio basilar do cristianismo, que a gente poderia chamar de um princípio pétreo, né? Que há uma separação entre a igreja e o Estado. E esse princípio, ele é ensinado em todo o Novo Testamento. Lá em Romanos capítulo 13, Paulo vai falar do magistério público. O que é o magistério público? É justamente a administração do Estado. E está colocado lá, em Romanos capítulo 13, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então veja bem, Jesus fala dar a César o que é de César, e o princípio é repetido pelos cristãos do primeiro século. E nós vamos ver que era uma situação difícil, né? Onde havia a perseguição religiosa, a perseguição do Estado, depois quando houve o incêndio em Roma. Mas os cristãos sempre foram obedientes às autoridades constituídas, ao Estado de Direito. Aqui fala em pagar imposto, em dar honra a quem de honra, porque toda autoridade é constituída por Deus. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo fala do princípio espiritual de que eu e você, nós como cristãos, devemos orar pelas autoridades constituídas. Orar, interceder, porque toda autoridade constituída procede de Deus. Se Deus usa hoje a democracia, o voto, nós entendemos que por trás da democracia existe a vontade soberana de Deus. E nesse estado que nós vivemos hoje, né, onde tem os três poderes constituídos, o poder executivo, legislativo, judiciário, cabe-nos como igreja respeitar essas autoridades, né, e cumprir aquilo que precisa ser cumprido.
quando algum princípio, né, do Estado, ou quando o Estado interfere num princípio de fé, a Bíblia diz que aí nós faremos uma desobediência civil, porque o que está sendo pedido é uma afronta contra a nossa fé. Quem conhece um pouco de história, eu sei que você sabe, o cristianismo ele começa com esse princípio da separação entre igreja e Estado, mas você sabe que a partir do quarto século, com Constantino, né, o cristianismo praticamente venceu o Império Romano, e os imperadores romanos, junto com os bispos de Roma, ou com o bispo de Roma, começou a fazer uma junção, né, entre Estado e Igreja. Todos nós conhecemos, isso sai da Idade Primitiva, passa por toda a Idade Média, e quando chega no final da Idade Média, no século XVI, os nossos reformadores, né, os nossos irmãos reformadores, como Calvino, Lutério, Melancto, Zwinglio, eles voltaram novamente a defender esse princípio da separação entre a Igreja e o Estado. Infelizmente, nós vivemos tempos difíceis hoje, mas nós queremos aqui reafirmar, nós temos aqui os nossos símbolos de fé, nós temos aqui a Confissão de Fé de Westminster, onde tem um capítulo que fala sobre o magistério civil, magistério público, que é a autoridade constituída por Deus, o Estado de Direito. E está explícito aqui na nossa Constituição que há essa separação e que a Igreja não deve se miscuir nos assuntos do Estado, certo? Nem o Estado envolver-se com assuntos de fé, né? Pregação da palavra, a questão da família, a questão dos valores cristãos. O Estado não pode fazer isso, ou não deve fazer isso do ponto de vista daquilo que nós cremos, à luz da palavra de Deus. Nessa pandemia, nós entendemos que o papel da Igreja continua sendo o mesmo, de pastorear o rebanho de Deus. Nós não podemos fechar as igrejas. E nós não fechamos aqui a igreja de Pinheiros. A nossa igreja funcionou, respeitando todo o protocolo. Quando foi possível fazer o culto presencial, nós fizemos. Quando não pôde, nós fizemos online, por isso que surgiu essa TV, ela surgiu na pandemia, diante da demanda das pessoas querendo ouvir. E hoje nós temos essa TV aqui, com a programação 24 horas no ar, justamente para atender às necessidades das pessoas. Então nós realizamos aqui os cultos, nós gravamos as aulas para as crianças, né? Então as aulas de escola dominical, essas aulas serão gravadas. Posteriormente, as aulas foram feitas em sistema de Zoom, né? Ao vivo, com todas as pessoas participando. E a igreja está cumprindo o seu papel. A igreja presbiteriana, como as demais igrejas históricas, elas trabalham fazendo discípulos para Jesus. Os membros, ou as pessoas que se tornam membros oficiais da nossa igreja, são pessoas que estão aqui não por causa do pastor, não por causa da cura, não por causa do milagre, mas estão aqui porque são seguidoras de Cristo, são discípulos de Jesus. Não são consumidores da fé. E eu quero dar um testemunho aqui, porque há muitos cristãos que não entendem, né, essa percepção. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros não deixou, né, desde março do ano passado até hoje, de pagar as suas contas, porque os membros da igreja são dizimistas fiéis, são ofertantes generosos. Então, esse argumento de dizer, não, a igreja está forçando a barra para fazer cultos presenciais, nada disso. Agora, você não sabe o que está acontecendo nos bastidores. Você não sabe o sofrimento das pessoas, o desespero. E nós queremos usar esse programa aqui para dar um testemunho, né? O que é que as igrejas, eu estou falando igrejas sérias, igrejas comprometidas com a palavra de Deus, elas estão fazendo.
E eu estou há 2 anos sem tirar férias, trabalhando ininterruptamente, de domingo a domingo, toda a equipe, na área de aconselhamento. Aumentou o número de transtornos mentais, pessoas querendo se matar, lares se destruindo, adolescentes pensando em suicídio, certo? Essa pandemia não é apenas uma pandemia do ponto de vista de enfrentar um vírus, mas esse distanciamento, tudo isso está gerando um caos. E a Bíblia fala que geralmente a peste sempre vem acompanhada da fome. E desde da primeira semana de março, essa igreja começou uma campanha de arrecadação de cestas básicas, que o nosso alvo agora é chegar a 60 mil cestas. São 60 mil cestas distribuídas em um ano. Eu estou falando da nossa igreja local, aqui de Pinheiros. Nós teremos aqui também o testemunho do nosso pastor Alberto. Ele falará um pouco aqui sobre o centro de aconselhamento que foi montado para cuidar das pessoas. Nesse centro de aconselhamento nós temos pastores, conselheiros treinados, psicólogos, e temos também, quando o assunto é clínico, é médico, nós encaminhamos para os psiquiatras, etc, etc, etc. Então, eu quero, nesse programa especial, levantar essa questão aqui e defender a importância e a necessidade das igrejas estarem abertas, os pastores trabalhando, cuidando. Isso é histórico, né? Eu creio que todo mundo já leu aí. Se você não leu, veja o testemunho de Lutero, quando houve a peste negra na Europa, e 2/3 da população foi ceifada. Onde estavam os padres? Onde estavam os pastores? Eles estavam na frente de guerra. Quando há guerras, quando há pestes, quando há fomes, os pastores e os padres, eles estão aí fazendo um trabalho de capelania, cuidando das famílias, cuidando das pessoas. Então, o programa de hoje é para a gente tratar desse assunto. E parar com essa hipocrisia de gente que não faz absolutamente nada, fica em casa, tem emprego garantido, tem dinheiro, certo? Mas saia do seu mundo, venha para o mundo real e veja o que está acontecendo no Brasil. E nós queremos discutir essa matéria do ponto de vista jurídico, do ponto de vista pastoral, do ponto de vista médico. Então, não saia daí, fica aí que daqui a pouco nós vamos bater um papo com o doutor Julimar, que é o advogado aqui da nossa igreja, o servo de Deus, e ele vai dar uma aula aqui para nós sobre o que está acontecendo do ponto de vista jurídico no Brasil. Fica com a gente. Um grande abraço. Olá, eu tenho um recado para você que é parceiro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Queremos agradecer a você que durante esse ano de 2020 contribuiu e foi fiel em seus dízimos e ofertas. Graças à bondade do nosso Deus e à generosidade e fidelidade dos irmãos, nós cumprimos o nosso orçamento e pagamos todas as nossas contas. Mas o ano de 2021 se inicia com grandes desafios missionários. É isso mesmo. Vamos começar o projeto 5010 na Paraíba, que consiste na plantação de 50 novas igrejas em 10 anos. E também temos o compromisso de solidificar diversos projetos já iniciados aqui na cidade de São Paulo. E para isso, eu quero desafiar você a assumir um compromisso. Minha oferta missionária de fé. Durante o ano de 2021, você pode contribuir com uma oferta mensal, com um valor estipulado por você. O importante é ser fiel todos os meses com aquilo que você se comprometer. O planejamento do orçamento da Junta Missionária de Pinheiros para o ano que vem gira em torno de 8 milhões de reais. Isso dá aproximadamente 667 mil reais por mês em investimento missionário. Por isso que nós queremos convidar todos os crentes a se envolverem com missões. Nós contamos com você e com a sua oferta missionária de fé. Juntos, fazemos desta uma grande igreja missionária.
Muito bom, de volta com o programa Você é um Missionário, ao vivo direto da IPP TV. E eu quero falar para você que está aí nos assistindo que eu estarei aqui durante o programa todo, especialíssimo esse, que fala da importância da igreja na pandemia, programa especial para o dia de hoje. Estarei aqui de olho no chat para ler a sua pergunta para os pastores, para o doutor. E eu quero que você já pense na sua pergunta, já envie e também aproveitar para que nós faremos o sorteio de 2 livros essa noite ainda. Esse aqui, Dízimos e Ofertas, são para hoje, do reverendo Hernandes Dias Lopes com o reverendo Arival Dias Casimiro. E outro livro, isso mesmo, são 2, Sofrimento, o Preço da Missão, do reverendo Arival Dias Casimiro. 2 livraços para você poder levar para casa hoje à noite. É muito simples. Para participar, é só clicar nesse link que está abaixo do seu vídeo aí, preencher com seus dados e hoje ainda, até o final do programa, no final do programa, nós estaremos sorteando. E prepara a sua pergunta, que eu quero fazer a questão de ter a honra de transmitir ela para o doutor e para o pastor sobre esse tema, a importância da igreja nesse tempo de pandemia. E agora eu passo a palavra para o pastor Arival para apresentar nosso convidado de hoje. Alô você, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui para bater um papo de uma forma bastante elucidativa, esclarecedora, né? Está aqui conosco o doutor Júlio Maduque, advogado. Ele é uma pessoa especializada em direito também sanitário, casado com uma nutricionista, né? Então ele é uma pessoa muito especial. Doutor Julimar, por favor, faça a saudação para o povo aí. Boa noite a todos. Quero agradecer aí o convite do pastor Arival para levar uma palavra de força para a nação brasileira num momento tão difícil como esse que estamos vivendo. Doutor Julimar, vamos começar pela questão jurídica. Eu já fiz uma introdução aqui entre separação de igreja e Estado. Então, quais são os direitos constitucionais que a religião tem no Brasil? Sim. Primeiramente, é importante dizer que a nossa Constituição de 1988, no seu preâmbulo, ela já categoriza que a nossa Constituição foi feita, o preâmbulo fala sobre a proteção de Deus. Isso, nós começamos a nossa Constituição de 88, né, quando da sua promulgação, falando dessa essência do povo brasileiro na ligação com Deus. Então, esse é o exemplo mais prático, né, da nossa vinculação a Deus no Brasil. Tá. Do ponto de vista dessa discussão que está existindo hoje, né? O senhor foi o responsável aqui, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, quando começou a pandemia, ela obedeceu e tem obedecido todas as diretrizes, tanto da Prefeitura quanto do Estado, e o senhor mesmo foi responsável pelo protocolo. Explica isso para o nosso espectador entender essa questão. Então, primeiramente, é importante dizer que o nosso artigo 5º da Constituição, inciso 6º, garante a liberdade religiosa. Isso que fique claro para todos, né? Isso é considerado uma cláusula pétrea, ou seja, nenhum regulamento, nenhuma legislação pode se sobrepor a essa definição constitucional. É importante dizer que, em tempos de pandemia, juntamente com a questão constitucional do direito à livre reunião dos crentes, de todas as religiões, nós temos também a questão do direito sanitário. Então, tudo deve ser observado de maneira a prestigiar o direito à livre reunião, mas, ao mesmo tempo, temos que observar a questão sanitária, porque os princípios da prevenção e da precaução, que são princípios do direito sanitário, devem ser observados por todas as instituições, sejam as companhias, as igrejas, as companhias aéreas, os hospitais. Então, uma série de regulamentos
são importantes para disciplinar isso. A partir do momento que foram autorizadas as aberturas das igrejas no ano de 2020, a Igreja de Pinheiros prontamente montou uma comissão envolvendo médicos, envolvendo advogados, pessoas habilitadas, para poder elaborar um programa para que a abertura da igreja fosse feita com total cuidado. Isso foi feito observando desde a entrada na igreja. O protocolo ele é extremamente rigoroso, ou seja, as pessoas preenchem um formulário na internet para explicar se elas estão sentindo algum sintoma. Quando elas chegam na igreja, toda a disponibilidade de limpeza, com álcool gel, com pias para poder lavar as mãos. Então, com todo o cuidado, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros elaborou esse programa, que inclusive é exemplar, né? E a igreja protocolou isso na Prefeitura de São Paulo, com muito cuidado, e a gente pode falar isso com muita transparência aqui para os nossos telespectadores. Tá, então vamos continuar falando sobre isso, né? Nós, quando no período de março até junho, nós não tínhamos o culto presencial, né? O culto era feito online e transmitido, como está sendo transmitido aqui agora, só que lá do templo. Então, quem estava lá, os pastores, né, todos eles usando máscara, distanciamento, etc. Até junho. Né? Quando foi na primeira semana de julho, nós começamos o culto presencial. Houve aquela liberação de 40%, depois chegou a 60%, depois voltou a 40%. Domingo agora nós tivemos aquela decisão, né, praticamente no sábado à noite, quando nós já estávamos prontos para fazer o culto online, onde se permitiu a presença de 25%. E eu quero esclarecer isso porque ele colocou aqui, para vir para o culto, a pessoa se inscreve. As vagas são limitadas. E as pessoas, elas assumem e assinam um termo de responsabilidade pessoal. E pessoas que, de certa idade e também com comorbidade, eram proibidas, ou de uma certa forma, não se aconselhava que elas viessem, né? Nós tivemos aqui casos, só para dar um exemplo, de que a Santa Ceia era dada individualmente, às vezes durante a semana, vinha uma pessoa e os pastores aqui davam a Santa Ceia para os idosos acima de 65 anos, fora de reuniões coletivas, mesmo a gente tendo, né, essa questão. Alguma pergunta, Lídia? Sim, pastor. Temos uma pergunta aqui do Márcio Milian, que ele fala o seguinte, pergunta: no que consiste a desobediência civil e em qual circunstância o crente evangélico deve praticá-la? Então, quando nós vamos falar sobre desobediência civil, nós temos que ter todo um cuidado muito especial com essa questão, porque, primeiramente, a igreja e a sociedade, ela deve sempre observar, cumprir a legislação, observar o cuidado com o próximo. Então, quando se fala de desobediência civil, seria realmente um exagero, né, quando as autoridades começam a ultrapassar todas as regras e vão permitir, não vão mais permitir a reunião, não vão permitir mais o trabalho. Então, são questões muito sérias que a gente tem que ter um cuidado muito grande. E o Brasil tem autoridades constituídas, temos as nossas dificuldades, temos as igrejas, temos os partidos políticos, todos devem ser observados com muita cautela e sempre buscando a preservação da paz social. E a preservação da paz social é muito importante para que nós possamos garantir o equilíbrio das famílias, que os alimentos cheguem às casas. Então, eu observo que a questão da desobediência civil só em casos muito extremos. Isso aí. Doutor Gilimar, é uma questão que você é um estudante do direito, né?
e nós estamos vivendo, até que ponto existe uma politização, né, por exemplo, agora do Supremo Tribunal Federal, como houve lá nos Estados Unidos recentemente. Como é que você vê? Porque lá as igrejas estavam fechadas, depois foram liberadas porque entrou a juíza. E aqui um juiz, um dia dá uma sentença, no outro dia o outro dá a sentença e o presidente joga para o plenário para se decidir. Existe essa politização nessa discussão religiosa ou não? Sim, hoje, infelizmente, a politização ela é observada globalmente. E o que nós percebemos, por exemplo, nos Estados Unidos, reflete isso. Quando, no início da pandemia, alguns estados americanos, por exemplo, Nova York e a Califórnia, baixaram normas proibindo a reunião das igrejas. E, no início, instado a se manifestar, a Suprema Corte Americana manteve essa proibição. Com a designação da juíza Barrett, no final do ano de 2020, o assunto foi levado novamente à Suprema Corte e, por 5 votos a 4, se determinou que as igrejas podem funcionar observados as questões sanitárias. É importante dizer isso. Quando uma igreja obtém a autorização para funcionar, ela está dentro do ordenamento jurídico. Ela faz parte da sociedade, ela não tem um cheque em branco para fazer o que ela quer. Então fica também essa questão para que todas as igrejas tenham muita responsabilidade, porque esse direito constitucional foi obtido com muita luta por todos os cristãos. Então você que vai fazer funcionar uma igreja, tenha muita responsabilidade, muito cuidado. Se você perceber que isso vai oferecer risco à sua comunidade, não abra a igreja, entendeu? Naquele momento, se você perceber que tem pessoas que estão doentes, então a gente sempre apela para o bom senso. Certo. Eu quero convidar aqui, hoje vou passar para a Lídia, quero chamar aqui o pastor Alberto, que ele é diretor aqui do nosso Centro de Aconselhamento, e durante essa pandemia, né, assim, houve um crescimento muito grande, isso já está também detectado hoje na medicina, no campo da psiquiatria, dos psicólogos, o aumento dos distúrbios mentais por conta da pandemia. E a igreja, ela tem um papel muito grande nesse momento, né? Tem um papel essencial de orar pelas pessoas, de aconselhar e de conversar. Então, Lídia, passo a palavra para você enquanto a gente chama o pastor Alberto aqui. Isso, enquanto isso eu quero lembrar vocês que nós teremos um sorteio no final desse programa destes 2 livros, Dízimos e Ofertas, são para hoje, do reverendo Hernandes Dias Lopes e do reverendo Arival Dias Casimiro. E esse outro livro, O Sofrimento da Missão, também dos nossos queridos pastores Arival e Hernandes. E hoje à noite ainda a gente sorteará esses 2 livros e é muito simples, se inscreve aí, clica no link e preenche com seus dados e hoje à noite nós estaremos sorteando no final do programa. E lembrando que daqui a pouco eu já vi que tem perguntas aqui, daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Agora vamos lá falar com o reverendo Alberto, né, pastor Arival? Isso, eu quero apenas que o reverendo Alberto dê um testemunho pastoral aqui. Ele que é um especialista, ele é mestre em aconselhamento bíblico nos Estados Unidos e foi contratado aqui pela igreja no início do ano passado, né? Para montar um centro de aconselhamento no modelo que existe hoje nos Estados Unidos, na Europa, para aconselhar as pessoas. Não é um tratamento psicológico nem psiquiátrico, mas um tratamento pastoral bíblico, para ouvir as pessoas, para aconselhar as pessoas. Pastor, qual foi o papel desse centro de aconselhamento? Qual foi a demanda nesse período? Eu gostaria de saudar a todos que estão acompanhando o programa Você é um Missionário. E, como foi feita a pergunta do pastor Arival, dizer que para nós aqui na Igreja de Pinheiros tem sido um privilégio caminhar com pessoas em meio a uma situação tão caótica
de tanta crise, de tantas pessoas necessitadas. Portanto, nós criamos uma estrutura na igreja para receber as famílias, para receber as pessoas que aqui vêm pedindo ajuda, situações de crise conjugal, problemas individuais, famílias, casais lidando com filhos também em crise, a rotina da família mudou, as situações, o medo, pessoas com pânico. Então, desde o início, uma equipe de conselheiros tem se desdobrado, o trabalho, na realidade, aumentou, para que nós pudéssemos atender os membros da igreja, e não somente os membros da igreja, pastor. Pessoas do Brasil inteiro ligam pedindo uma palavra amiga, desesperadas, aflitas, pessoas pensando em tirar as suas vidas. Então, Deus tem nos dado o privilégio, neste momento de grande crise, de caminhar com centenas de pessoas que realmente precisam desta orientação bíblica. Além disso, pastor, tem também o acompanhamento das famílias que estão perdendo seus entes queridos, né? Essa questão dos enlutados, como é que vocês têm tratado isso aí? Nós temos tentado trazer, através da IPP-TV, programas que possam trazer o consolo, o conforto a essas pessoas que estão até agora chorando os seus entes queridos. Nós temos aí 330 mil pessoas que já vieram a falecer desde o início do ano passado. E nós precisamos, sim, trazer palavra de Deus, consolo, conforto a essas pessoas. Portanto, nós temos trabalhado com pessoas de diversas formas, através de atendimento, de telefone, através de sessões de aconselhamento bíblico aqui no nosso centro de aconselhamento e através de lives e programas através da IPP-TV para trazer esse consolo. Se alguém quiser conhecer o centro, é entrar lá no site da igreja, né? O site... Exatamente. Se você precisa de ajuda, nós podemos te ajudar. Vá ao site da Igreja de Pinheiros e ali tem uma instrução a respeito de como você pode ser aconselhado. Você precisa de aconselhamento, nós vamos estar aqui te aguardando no melhor da nossa capacidade, porque a demanda cresce a cada dia, pastor, para te atender, para orar com você e para te acompanhar pastoralmente através de um plano estruturado de aconselhamento bíblico. Muito obrigado, pastor Alberto. Volta a palavra para Lídia, por favor. Boa noite para todas as pessoas que estão nos assistindo. A Sandra Maria Esteves, que fez uma pergunta boa. Também a Tâmara. A Wanda, que está sempre com a gente aqui. Quero agradecer a participação de vocês. A Marcília. Muitas pessoas participando. É muito gostoso. E já tem uma pergunta. Seguinte, a Sandra perguntou onde moro no Rio de Janeiro, em Abolição. Os 2 centros espíritas não interromperam suas programações e as igrejas, sim, no caso elas não pararam, né? Por que isso? A pergunta é para mim ou para o doutor advogado aqui? Alguns centros espíritas não pararam as operações e as igrejas evangélicas pararam. O que acontece com isso? Sim, eu posso responder. Eu acho que, sim, é importante dizer que todos os credos, todas as crenças são garantidos pela Constituição Federal. Os centros espíritas, as igrejas católicas, os templos protestantes, os templos de Umbanda... Tudo isso é garantido na nossa Constituição. Esses locais de culto, eles são invioláveis. E, às vezes, o que acontece é que o centro teve a coragem, né, de tomar a decisão de reabrir as suas atividades, porque nós estamos vivendo um momento ímpar na história desse país. E eu queria deixar notado também uma coisa importante, o trabalho que as igrejas estão fazendo. Eu quero fazer uma observação sobre a nossa imprensa, né? Então, muito se fala sobre doações da sociedade civil, mas o trabalho que as igrejas evangélicas, a Igreja Católica, todas estão desenvolvendo nesse momento, em termos de acolher as pessoas, de oferecer cestas básicas.
o acolhimento no momento de muita fragilidade é importantíssimo. Hoje eu estive no início da pandemia, pastor Ival, aqui numa comunidade aqui em Carapicuíba, e tinha uma igreja evangélica fazendo o seu culto, 11 horas da manhã, céu aberto, e aquelas pessoas pedindo a Deus salvação naquele momento, a dificuldade tremenda. Então, as igrejas estão em locais que às vezes as pessoas não têm noção nesse país. É muito importante que antes de criticar, se observe essa atividade das igrejas no acolhimento social da sociedade brasileira. Muito bem, eu quero dizer que cada religioso, né, ele é responsável e responde, né, civilmente, espiritualmente, pastoralmente, pela sua comunidade, né? A nossa preocupação aqui sempre foi obedecer à lei, né, mas cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas, né? Eu já tive Covid, o pastor Hernandes já teve, quase todos os nossos pastores aqui já tiveram. Fomos tratados, estamos aí. Nós estamos vivendo uma pandemia, uma doença que não tem um padrão, né? Muita coisa que se discutia o ano passado não se discute mais hoje. Nós temos hoje, já estamos tendo acesso às vacinas, mesmo vacinas assim feitas de forma toque de caixa, a toque de caixa, né? Sem a comprovação, mas as pessoas estão vacinando. Graças a Deus, hoje a Fiocruz está produzindo 900 mil doses por dia, fora o Instituto Butantan aqui. Então eu creio que esse momento é o momento de nós nos unirmos, né? E não criar mais conflito, porque as pessoas já estão sofridas demais, né? Eu acho que a imprensa faz um desserviço quando faz um terrorismo, né? Quando faz a divulgação de tantas mortes de uma forma tão negativa, né? Tão agressiva, e isso tem levado pânico, desespero às pessoas, né? Eu não estou aqui defendendo corrente política, eu acho que tem governador errado, tem prefeito errado, tem presidente errado, mas o momento não é de nós discutirmos de quem é a culpa, ou usarmos essa situação do sofrimento do povo para pensar em eleição em 2022. Nós temos que focar no problema e cuidar das pessoas, né? Eu acho que há um versículo lá que Jesus, né, foi ungido por Deus para fazer o bem, né? Eu acho que o Evangelho traz a boa nova de salvação, o Evangelho traz o consolo, o conforto. E esse não é o momento de nós ficarmos agredindo, né? Às vezes a gente... vocês não sabem, né? Nós domingo passado, nós fizemos aqui o culto e temos feito os cultos online, onde mais de 30 mil pessoas têm assistido os cultos no domingo. Pessoas do mundo inteiro, mais de 100 países, certo? Então, esse é o momento de nós entendermos o papel fundamental da igreja. Se há uma igreja aí, ou um pastor irresponsável, ou uma comunidade irresponsável, você não pode generalizar, né? Você não pode generalizar. Eu vejo que as pessoas estão perdidas. Você tem ali os centros de excelência pesquisando, estudando, mas você tem um médico e o profissional de saúde que está lá na ponta, cuidando, se matando, né? Se não fosse, né? Esses profissionais de saúde, esses médicos, esses enfermeiros, muitos que já morreram, a situação estaria muito pior, né? E esse é o sentimento nosso. Se o médico está lá, a igreja é um hospital de doentes, de enfermos espiritualmente. Então nós não podemos fugir disso, né? Nós tomamos fazemos a medicina preventiva, vamos tomar vacina, estamos nos cuidando, máscara, tudo, distanciamento social, mas é um momento de nós nos unirmos em prol do bem, da pessoa, né? Então isso é que entristece a gente, isso é que está levando as pessoas à loucura. Então é preciso que haja uma pacificação, né? Que haja um entendimento para que neste momento
o sofrimento não seja ampliado, né? Motivado, expandido. Nós temos que trabalhar para sair dessa situação. E eu creio que nós vamos sair, né? Sim, pastor Ival, acho que é importante também dizer que as autoridades, e isso vale para o presidente, para o governador, para prefeitos, precisam ter uma visão mais acolhedora do amor de Cristo verdadeiramente. Eu, pastor Ival, sinto uma falta dos nossos governantes de irem visitar os enfermeiros, médicos, irem a campo, acolher essas pessoas e pararem um pouco, né, com esse confronto, porque as pessoas estão precisando de paz. Lá na nossa igreja, lá em Alphaville, né, recentemente, a igreja fez uma doação de alguns produtos para a UTI aqui do Hospital das Clínicas. E a enfermeira estava me contando a felicidade do tratamento de um paciente que está numa UTI, gente. As pessoas não estão recebendo visitas, elas não estão recebendo pastores, padres, que eu acho que é algo que precisa também ser melhor observado, com cautelas, com protocolos muito rígidos, mas o relato dos profissionais é de muita tristeza, de muita tristeza. Então, as nossas autoridades precisam realmente ver o testemunho de Jesus nesse momento, os ensinamentos dele, para unir a nossa nação. E você, né, que está com a sua igreja fechada por uma série de dificuldades, você pode fazer a diferença, né? Reúna a sua igreja, né? Verifique com a UTI aí do hospital da sua região o que eles estão precisando, né? Porque no início dessa pandemia, né, nós tínhamos aquelas músicas cantando para os enfermeiros. Gente, hoje aquilo era início da conversa. Agora a coisa é muito mais difícil. As pessoas estão precisando de apoio nesse momento, né, num momento crucial. Então, reúna a sua igreja, verifique a necessidade aí de uma comunidade próxima ao seu templo para ajudar a população brasileira. E amanhã, eu queria dizer aqui que o Supremo Tribunal Federal também tenha essa responsabilidade de reconhecer o trabalho social da igreja no Brasil, tá? Todas elas que estão sendo fundamentais nesse momento, pastor Ival. A nossa experiência aqui, nós estamos num bairro de classe média alta, né? E as pessoas estão desesperadas. E nós temos um trabalho missionário. A semana passada nós foram distribuídas 500 cestas básicas para famílias cadastradas em Aparecida. Você imagina a cidade de Aparecida, né? Que o prefeito saiu lá na televisão e disse que 80% da população está desempregada, né? Houve um movimento aqui da SEASA de levar comida, caminhões de comida para lá. Nós estamos mandando cestas básicas, mandamos 1.000 cestas essa semana lá para o interior da Paraíba. As pessoas estão passando fome, as pessoas estão passando necessidade, né? Hoje começou a ser pago esses R$250. Uma pessoa com R$250, uma família com R$250, o que ela vai comprar? É o mínimo, né? Se pensar num botijão de gás... Então, esse não é o momento da gente ficar discutindo de quem é a culpa, certo? De fazer politização. O povo está sofrendo, as pessoas estão desesperadas. E a fome não espera. A fome não espera. Então, às vezes, existe uma desobediência civil de pessoas que são profissionais, né, e que trabalham com faxina, com coisas mais... trabalhos pessoais, individuais. Essas pessoas, elas não podem trabalhar. O que elas vão fazer da vida, né? Eu não quero discutir isso politicamente, eu estou querendo discutir isso do ponto de vista da necessidade humana que nós estamos vivendo hoje, né? E nós temos que parar com esse discurso falso, né? Às vezes, você que é pastor, né? Meu irmão, esse é o momento. Quando Paulo fala para os presbíteros, para a liderança, e Pedro fala também lá,
pastorear o rebanho de Deus, né, que há entre vós, é pastorear em qualquer situação, em qualquer condição. Nós temos que cuidar das pessoas, nós temos que pensar nas pessoas. Nós temos que nos colocar, o nosso coração, sabe o que é compaixão, misericórdia, se colocar no lugar do outro. Então, graças a Deus, eu quero agradecer a milhares de pessoas do Brasil todo, fora do Brasil, que têm ofertado aí para a campanha das cestas básicas. Você não sabe a importância disso. Nós temos aqui a Casa do Aconchego, que fica aqui perto do Hospital das Clínicas, né? E os restaurantes todos fechados. E a direção da Casa do Aconchego, que cuida de famílias que vêm tratar de câncer aqui em São Paulo, que não tem onde ficar, fica nessa casa. Trabalho de capelania feito pela nossa irmã Helene Vação. Nós estávamos mandando comida para lá, né, alimentos, para preparar comida para os enfermeiros, para os médicos, porque não tinha. Entendeu? Tem médico aí que está morando fora de casa para não trazer a doença para a família. Então, é hora de nós nos unirmos, né, e que o Supremo Tribunal Federal, né, esses homens, que haja o temor de Deus no coração deles, que eles pensem um pouco na população brasileira, que eles pensem um pouco, porque assim como as autoridades elas são constituídas por Deus, a Bíblia fala também que cada um prestará contas, cada um vai comparecer perante o tribunal de Cristo. As pessoas podem fugir do Supremo Tribunal Federal, as pessoas podem ser absolvidas mesmo sendo culpadas, mas Deus não toma o culpado, né, como inocente. Né? Ele é o reto juiz, e o juízo de Deus vem. Você pode ter certeza disso. Né? Então, eu quero aqui... É um meio desabafo, né? Mas tem alguma pergunta, Lídia, por favor, doutor? Pastor, tem uma pergunta aqui da Juraci Rosa, que ela fala assim: por favor, pastor, se nós somos o quarto poder, por que estamos refém de nos manifestar? Nós, os líderes, não devemos fazer valer os direitos do quarto poder? Qual é o quarto poder? É a imprensa ou é o Ministério Público? Sim, mas é importante dizer, né? Para cima. Importante dizer que nós não temos, né, um quarto poder, né? A teoria ela é tridimensional do direito, né? Nós temos o legislativo, o judiciário e o executivo, né? E a sociedade civil organizada. E direitos garantidos pela Constituição, de funcionamento das igrejas. Então, o que está faltando também é enfrentar um pouco... Eu queria, em cima dessa pergunta, uma outra questão que está sendo muito importante é a limitação do trabalho dos médicos no Brasil. Né? Eu acho que é importante ser dito isso, né? Que o Conselho de Medicina... né? E a imprensa precisa dar uma trégua para os profissionais de saúde, no sentido de não levar a política para dentro do consultório, né? Porque os médicos precisam ter a sua autonomia e para acolher os doentes, né? Desde o início da doença, né? Então é fundamental. Isso é uma coisa que foi um pouco politizado aqui no Brasil, aliás, bastante politizada. Mas a gente tem que valorizar demais os médicos que vão ter o primeiro contato com o doente. E as pessoas não podem ter medo de procurar ajuda desde o início. Né? Nós tivemos muitos casos no Brasil de pessoas que ficaram aguardando, né, dentro de casa. Às vezes não tomaram medicamento nenhum, porque, olha, você vai tomar só um antitérmico, mas não. Você deve procurar ajuda o mais rapidamente possível. E um outro ponto importante em cima dessa pergunta, né, é observar muito, gente, essa questão da nutrição no momento. Né? Gaste tempo você em procurar. Na internet hoje tem muito conteúdo de ótima qualidade. Né? Cuida da sua saúde, da sua imunidade. Né? Nós temos grandes profissionais no Brasil. Então, gente, né, eu queria deixar essa mensagem também, que você tem essa liberdade de procurar ajuda. Tem muita gente séria oferecendo conteúdo de ótima qualidade. Então, gaste tempo em preservar a você e a sua família.
Isso mesmo. Nós, quando começou a pandemia, nós trouxemos aqui, né, a doutora Ruth Mercúrio, não é isso? Ela é uma autoridade hoje e ela falou sobre a preocupação da prevenção, de usar a vitamina. Eu não estou discutindo negócio de cloroquina. É você aumentar, através de uma alimentação, através de vitamina D, como foi colocado aí, você aumentar a sua imunidade, né? Fazer exercício físico, se cuidar, né? Isso aí é uma coisa que não se fala. Fala-se muito no combate, mas não fala-se na prevenção, né? E a única coisa que ficou dogmatizada aqui foi a máscara, o lavar das mãos e o distanciamento social. Isso foi dogmatizado. Mas não se abriu espaço. Nós temos um caso agora de um prefeito lá em Santa Catarina, né, que assumiu a prefeitura no início desse ano, e ele fez um trabalho, fez um lockdown de 2 semanas para montar uma estratégia de tratamento preventivo, né? E as igrejas estão funcionando lá com 25%, com 30%, né? O comércio também. Então, é preciso haver, por parte das autoridades, amor à população, amor ao próximo, amor à situação que as pessoas estão vivendo, né? Esse projeto político seu, esse projeto do seu partido, né? Esse projeto que é direita, esquerda, isso aí não vale nada se a população não for cuidada, né? Se a gente não tiver essa visão do bem das pessoas, né? Então, pastor Edivaldo, também é importante dizer que nós temos aí na internet médicos brasileiros reconhecidos mundialmente. Por exemplo, o doutor Cícero Coimbra, né, que é um grande médico brasileiro, PhD. Então, acesse o conteúdo dele, né? Preste atenção nas lives aí. O doutor Zeballos, que atende a elite aqui da cidade de São Paulo, que está acolhendo, né, os seus pacientes desde o primeiro dia. Então, você, às vezes, é observado que a pessoa fica em casa, né, mas as pessoas que têm acesso, elas estão buscando esses profissionais que fornecem conteúdo aí na internet. Então, largue realmente a fake news, gaste tempo em estudar, né, para proteger a sua saúde nesse momento. Então, eu citei esses 2 nomes, porque são pessoas de autoconhecimento que estão ajudando a população, pastor Edivaldo. Vamos lá, Lídia, alguma pergunta mais aí? Tem muitos comentários, o programa tem muitas pessoas assistindo e comentando aqui que está muito bom o programa, mas eu vou focar nas perguntas que estão mandando. Aproveite, se você tiver alguma, já manda aí que estamos, né, para fazer essas perguntas aqui. O Edson perguntou o seguinte: gostaria de perguntar na questão de separação entre igreja e Estado, qual a posição do presbitério em relação à participação de pastores na administração federal? Não, isso está claro na nossa confissão, né? Na nossa confissão de fé, que qualquer cristão, ele pode fazer parte do magistério público, ou por concurso, né, como é o caso do pastor André, que foi ministro da Justiça, mas ele é um funcionário de carreira da Advocacia Geral da União, certo? Agora, o que se não pode é usar essa questão do discurso evangélico, da bancada evangélica, para tirar proveito próprio, né? Como aconteceu aí recentemente, né? Um perdão de uma dívida aí que era devida, né? E que foi feito um acordão aí. Esse tipo de evangelho não me representa, certo? Aqui e é preciso, é necessário fazer uma distinção. Quando se fala em evangélico no Brasil, quem é que está falando em nome dos evangélicos, né? Quem são os evangélicos? Porque nós temos evangélicos históricos, nós temos os pentecostais, nós temos os neopentecostais e nós temos os comerciantes da fé, né? Infelizmente. Então, é necessário ver quem é que, de fato, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil tem 160 anos de Brasil, tem várias escolas, vários hospitais, faz um trabalho sério, como a Igreja Adventista, a Igreja Batista, outras igrejas aí, vários ramos da Igreja Católica, fazendo um trabalho sério
Você imagine a situação da saúde do Brasil sem as santas casas, né? As santas casas, essas irmãs que se dedicam, essas freiras que se dedicam, esses médicos. Então, eu acho que a gente precisa separar uma coisa da outra, né? A minha fé em Cristo, o meu cristianismo, ele não é simplesmente para reivindicar direitos. Eu quero que minha igreja abra, que outro fecha. Eu quero isso. Não é isso, não é barganha. Nós temos que pensar no bem público, nós temos que pensar naquilo que é de melhor para a população, certo? Então, se nós queremos uma educação pública, nós queremos uma educação de primeira, saúde pública. E eu acho também que essa questão da pandemia vai ligar, né? Já ligou. Porque o problema todo do lockout, né? De ficar em casa, a preocupação toda é porque a estrutura que nós temos para atender não é suficiente. E nesses últimos anos, para onde foi o dinheiro da saúde? Né? Eu não quero nem discutir agora esse negócio do dinheiro da pandemia, mas está mostrando, revelando que pessoas estão morrendo também por irresponsabilidade de governantes que desviaram durante anos milhões e milhões, né? E que a população está sofrendo, né? Então, é preciso fazer uma avaliação, não do ponto de vista ideológico, político. Nós temos que analisar o que de fato está acontecendo no Brasil, né? E eu gostaria de também fazer respondendo essa pergunta, né? Eu acho que é importante deixar claro, né, que tanto é uma pergunta, acho que bem objetiva, né, a Igreja Presbiteriana, né, teve membros, né, o André e o pastor Milton. Eles estão lá enquanto da cidadania, né, é uma decisão particular de cada um, né? E eles, eu já vi a posição, eles não representam a Igreja Presbiteriana no governo, entendeu? É uma decisão de cunho particular deles, de servirem ao país, né? E a gente espera que mais e mais cristãos responsáveis e que têm esse objetivo de tentar ajudar a nação, né, sejam médicos, advogados, engenheiros, possam ocupar cargos públicos visando o bem da população. É isso que tem que deixar bem claro. Não é pelo fato de ser evangélico, é se tem a competência, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é uma igreja conciliar. Ela se pronuncia oficialmente através dos seus concílios. Então, nenhum pastor, nem mesmo o presidente do Supremo Concílio, pode falar em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil. É diferente de uma igreja neopentecostal, onde tem um pastor presidente que ele manda, ele faz tudo. As igrejas presbiterianas, as igrejas históricas, funcionam diferentemente. Então, é bom deixar bem claro aí, porque tem muita gente que fala aí, nós evangélicos, mas que evangélicos, né? Que evangélicos são esses? Então, a gente precisa tomar cuidado. E a imprensa precisa ser honesta, e ela sabe, né, fazer essa distinção, né? As igrejas históricas, nós, aqui a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ela tem 116 anos, nós aqui pagamos todos os impostos devidos, fazemos todos os recolhimentos, não pagamos absolutamente nada aqui sem nota fiscal, né? Agora, nós sabemos que existe por aí igrejas, entre aspas, que faz lavagem de dinheiro, e a Receita Federal sabe. Entendeu? Então é preciso fazer a separação do trigo e do joio. E eu creio que as autoridades, hoje nós temos sistemas hoje de verificação de recursos, de sigilo bancário, de tudo, que pode checar tudo isso, né? Então, é necessário, nesse momento, eu creio que a pandemia está sendo um divisor de águas também nessa questão da compreensão do que é ser evangélico no Brasil. Sim, eu acho que a bancada evangélica, às vezes, né, pastor Erival, tem lutado para benefícios que não são legais para a ótica do que o Senhor Jesus ensinou. Precisa mudar essa forma de... Assim, a igreja não deve ter medo de fiscalização, deve ter... Está mais do que na hora de ter uma abertura, de ter os controles, né, para evitar lavagem de dinheiro, a apropriação do crime organizado nas igrejas,
porque isso vai dificultar o trabalho social de inúmeras igrejas sérias. Então, as pessoas não têm que ter medo disso. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas do meio evangélico que estão no Congresso Nacional deveriam lutar ao contrário do que estão fazendo. E sim, para poder valorizar o bom evangelho, a boa igreja. Estamos chegando ao final, vamos lá. Antes do final, quero lembrar que você ainda pode se inscrever para o sorteio desses 2 livros aqui, que daqui a pouquinho a gente vai estar sorteando e pode ser seu essa noite. É só clicar no link que está embaixo, na descrição do vídeo, se inscrever, preencher com seus dados para que a gente possa entregar para você depois. E hoje à noite, logo mais, daqui a alguns minutos, a gente estará sorteando esses livros. Quero fazer uma pergunta rapidinha que eu acho que é interessante. A Delva Souza perguntou o seguinte: o que vocês acham da marcha que está marcada para o domingo, dia 11, ela está falando lá do Pará. Vocês acham que podemos participar ou não dessa marcha? Achou boa a opinião de vocês? Eu não sei, eu não... Sim. No atual momento do que a gente está vivendo, sinceramente, não é recomendável que os cristãos façam um evento dessa envergadura. Né? Eu recomendaria, né, para as pessoas que querem participar, voltar um pouquinho que eu falei agora há pouco. Tenta visualizar aí na sua vizinhança realmente alguém que está precisando. Né? Que hoje no Brasil também, pastor Ival, aquela discussão, né, de que a igreja, né, desvia o recurso e tal. Não, você, enquanto cristão, individualmente, você pode se preocupar aí com alguém perto de você. Você pode, nesse momento muito difícil, ajudar alguém próximo, da família, e ir lá, levar uma cesta básica, se preocupar com essa pessoa. Se você tiver condições, né, se você tiver, forneça um exame. Gente, hoje, às vezes uma tomografia computadorizada hoje salva uma vida. Eu participei disso recentemente, pastor Ival. Então, assim, se você tem condição, um funcionário da sua companhia, da sua empresa, a igreja mesmo, se um membro da igreja está passando por uma dificuldade, a liderança deve estar aberta a receber esse apelo e, na medida do possível, atender, porque isso pode salvar a vida de uma pessoa, gente, nesse momento. Eu, particularmente, acho que não é hora de fazer marcha. Nós temos que nos preocupar com essa questão da aglomeração, né? Evitar as grandes aglomerações. Eu acho que hoje você pode protestar. Nós temos um sistema representativo, nós temos aí os deputados, pressioná-los através de um e-mail, de uma mensagem, né? Como aconteceu recentemente aí, o Coppola, né? Aquele comentarista da CNN, ele liderou um abaixo-assinado dentro de um processo democrático para denunciar o Alexandre de Moraes contra aquela questão da decisão dele da fake news. Eu acho que hoje isso seria muito mais funcional do que propriamente ir para a rua, porque vai aumentar a contaminação, né? Então, eu acho que o momento agora é de calma, de serenidade, né? Nós vamos vacinar a população, está chegando. A nossa igreja aqui mandou um recado para o secretário aqui do município, o Aparecido. Na hora que tiver vacina, ele falou: olha, pastor, não tem vacina. Na hora que tiver, nós temos que nos juntar e vacinar todo mundo. Na hora que tiver à disposição, as igrejas abrirem para vacinar. Né? As igrejas católicas, as evangélicas, né? Todo mundo, esforço coletivo para ajudar o sistema público de saúde. É isso que nós temos que pensar agora. Eu acho que brigar agora e deixa a política, a eleição para 2022, senão, né, eu acho que não é por aí. É importante também dizer que o início da pandemia, as pessoas imaginavam que isso ia durar pouco tempo. Então é importante também que todo mundo hoje tenha uma certa consciência que o tempo já passou, nós já passamos de mais de ano de pandemia. As pessoas estão exaustas, então as autoridades precisam entender que hoje a liberdade das pessoas também precisa ser observada, porque não é mais uma questão de 1 mês, 2 meses, né? Então é muito importante
que a gente lute pela liberdade. A liberdade é fundamental. A igreja sempre teve, né, defendendo essa bandeira e devemos continuar nessa linha, né, pastor Ivan? Ele diz que a igreja, ela não é nem senhora nem serva do Estado. Ela é a consciência do Estado. Então, o que precisa ter agora é um mínimo de bom senso, né? E entender o papel. A igreja, eu digo isso falando aqui, não em nome, mas como representante da Igreja Presbiteriana do Brasil, que historicamente o trabalho que a Igreja Presbiteriana do Brasil fez pelo Brasil é imenso, né? Foram os missionários que trouxeram o Mackenzie aqui para São Paulo. A primeira escola de engenharia de qualidade foi aqui em São Paulo. Então, nós temos aí a contribuição das igrejas históricas, é uma coisa fenomenal para o Estado. Sem contar o aspecto da prevenção, o aspecto do investimento da família, na educação dos filhos, né? Eu creio que a igreja evangélica, ela diminui o custo social para o Estado, por causa dos seus princípios de fé, né? Então, isso tudo tem que ser pesado. Não um interesse pequeno, né? Eu acho que quem quer ser presidente, quem quer ser governador, quem quer cargo público, pelo amor de Deus, isso não é hora de nós discutirmos isso. Nós estamos numa guerra contra um inimigo que a gente não conhece, com uma doença que não tem um padrão, né? Eu, na minha casa, peguei, minha esposa não pegou. Tem casos aí que a família inteira pega, um só morre, né? Então, nós estamos... Está todo mundo perdido. A única coisa que está certa aí é o vírus e as mortes, que você vê toda hora enterrando gente, né? Também é importante deixar uma mensagem, né, de que a ciência caminha do lado da religião. Importante dizer isso hoje. Assim, procure, né, boas fontes de ciência, e a ciência, por essência, né, pastor Ival, ela está sempre se redescobrindo, ela está sempre se questionando. Então, não há também certezas absolutas. Até o momento que alguém trouxer uma novidade que muda o entendimento anterior, você vai ter que ter a sua mente aberta para poder acolher isso. Então, é muito importante que as pessoas também não desdenhem dos nossos cientistas, gente que está muitas horas aí estudando o vírus. É importante dizer que a P1, por exemplo, essa nova variante do Brasil, ela traz uma novidade, porque nós não estamos atualmente com o conhecimento do primeiro mundo, que já tinha feito uma série de pesquisas sobre o início do Covid. Nós estamos com uma cepa nacional. Então, a gente depende hoje dos nossos cientistas para entender o tempo de maturação, quanto tempo, a transmissibilidade. Então, a gente tem que valorizar demais a nossa ciência. É muito importante isso, porque não dá para sair de peito aberto por aí. Eu quero terminar, né? Quero agradecer ao Dr. Julimar Duque, quero agradecer ao pastor Alberto, a Lídia, a você que está nos assistindo. E quero dizer para você que a origem da fé e da ciência é a mesma, é Deus. A fé caminha com a ciência. E nós temos que unir, né, essa questão do conhecimento científico com a fé. E é preciso tomar cuidado, porque o nosso foco é Deus. Existe um Deus, como foi lido aqui, nessa questão da Constituição, né? E Deus permitiu que viesse essa pandemia também para destruir os nossos ídolos, né? O ídolo do dinheiro, o ídolo do conhecimento, né? O ídolo da ciência, como aconteceu lá, né? Com as pragas do Egito, todo o panteão egípcio foi destruído com pestes. Então nós precisamos ter humildade, nós precisamos ter humildade, dependência. Daí que eu entro, que o papel da igreja agora é orar, é cuidar das pessoas, é mostrar o amor de Deus e interceder para que a ciência
pesquisa e que Deus nos dê uma solução científica, né? E a fé, nesse momento, é muito importante, né? Para trazer esperança, para trazer alegria, para trazer capacidade de suportar o problema, né? A Bíblia, Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então eu quero deixar uma mensagem, nós vamos sair dessa, você pode ter certeza disso, né? Nós cremos em Deus, cremos que Deus nos dará a solução e que Ele nos ama e que Ele tem o melhor para nós. Tá certo? Muito obrigado. Lídia, por favor. Muito bom, eu quero pegar o comentário da Alda Lúcia, representando todos os comentários aqui de muitas pessoas que gostaram muito desse programa e do programa Você é um Missionário, toda terça-feira, né? A Alda comentou assim, o programa está uma bênção, maravilhoso e esclarecedor, e é muito bom o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Boa noite, abraço, Deus os abençoe. Vamos lá então para um momento muito esperado também do programa, que é o sorteio dos livros, e vamos começar com este livro que foi escrito com o propósito de trazer luz a um tema que está sendo distorcido por uns, combatido por outros e negligenciado por não poucos, né? Esse livro do reverendo Arival Dias Casimiro e do Hernandes Dias Lopes. Vamos lá então ver mais cerca de 100 pessoas inscritas para o sorteio. Vamos ver quem vai levar esse livro hoje para casa. Dízimos e ofertas são para hoje? Vamos ver quem vai levar esse livro para casa. Está rodando. Nossa esperança é que esse livro seja um instrumento precioso nas mãos de Deus para esclarecer, encorajar e despertar a Igreja de Cristo a ser fiel àquele que é o dono de todas as coisas. Quem ganhou? Maria M. Santos, parabéns Maria, é seu, que Deus use muito esse livro e para você espalhar essa verdade que está contida nele. Vamos lá para o próximo, Sofrimento, o preço da missão. A missão da igreja não é realizada numa colônia de férias nem num parque de diversões. A semeadura é feita com lágrimas num mundo hostil. Quem vai levar para casa? Tá na tela, vamos lá, vamos ver quem levou, quem ganhou, vamos ver... Franklin de Paula Gonçalves, é seu Franklin, parabéns. E olha só, quero dizer para você que participou e não levou um livro hoje para casa, que toda terça-feira nós sorteamos livros aqui, né? E toda terça-feira tem livro aqui esperando para você. Muito obrigada pela sua participação. Volto para o pastor Arival para as considerações finais e agradeço muito a sua participação. Eu quero agradecer ao doutor Julimar, já agradeci, e quero que você deixe uma palavra final aí para a população. Não, pastor Arival, quero agradecer à Igreja Presbiteriana de Pinheiros pelo convite. É uma igreja que a gente colabora aqui, né? Temos um trabalho conjunto e é uma igreja muito séria, gente. Aqui tudo é muito levado a sério, tem um conselho sério. Toda a gestão dessa igreja é voltada para a evangelização, para ajudar, para acolher pessoas no Brasil inteiro. Sou testemunha aqui do dia a dia com o pastor Arival, né? Então, assim, fica essa mensagem, né, de que é possível fazer diferente e fazer a diferença. E é isso que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem feito. Quero agradecer o convite. Uma boa noite. Muito obrigado também. Eu não sei o que vai dar no Supremo Tribunal Federal, mas nós estamos com a programação online, certo? Online. Se autorizar presencial, nós vamos fazer. Mas nós vamos continuar pregando o Evangelho, né? Amanhã tem um culto especial às 20 horas online, na quinta-feira também. Aos domingos, toda a programação, são 4 cultos, às 8, né, às 11, às 16 e às 19 horas, são cultos onde você recebe a mensagem do Evangelho. Então, Deus abençoe sua vida e se cuide, que Deus proteja você e a sua casa. Um grande abraço.